Hebreus 6, 4-6. Porque é impossível que os que já uma vez foram eliminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Porque é que é impossível trazer de volta ao arrependimento, sejam outra vez renovados para o arrependimento, os que se desviaram, os que recaíram, depois de terem sido eliminados, provarem o dom celestial, fazerem-se participantes do Espírito Santo, provarem a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro? Porque é que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, sejam outra vez renovados para o arrependimento? A resposta que o escritor aos Hebreus dá parece ser uma resposta que coloca uma hipótese impossível. E a hipótese impossível que o escritor aos Hebreus coloca é que quem rejeita o Filho de Deus, depois de ter tido inequívocas provas de quem ele é, volta a crucificar o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E isso é impossível, pois Jesus só foi exposto à vergonha pública, ao vitupério, uma só vez. Jesus foi crucificado, exposto ao vitupério e à vergonha pública, uma vez só. E se isto fosse possível, Jesus estaria novamente a ser crucificado. E isso é uma impossibilidade. Mas o texto continua e o escritor aos Hebreus vai clarificar esta resposta com base numa analogia. Uma analogia que Jesus também usou. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim a ser queimada. O escritor aos Hebreus usa esta figura da terra que embebe a chuva, que cai sobre ela muitas vezes e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Essa recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Jesus usou esta analogia quando contou a parábola dos 4 terrenos onde foi semeada a semente que é a palavra de Deus. A analogia é que um terreno que é regado, mas produz espinhos, ervas daninhas, esse terreno produz isso porque nele havia as sementes dos espinhos e dos abrolhos. É um terreno que não foi expurgado dessas sementes más. E Jesus conta na parábola que houve algum fruto da boa semente que foi semeada nesse terreno. Mas como o terreno tinha espinhos, tinha as sementes dos espinhos, das ervas daninhas, essa boa semente foi sufocada por esses espinhos. No entanto, o escritor aos Hebreus continua dizendo: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O escritor aos Hebreus diz que para quem ele escreve que isto não se aplica a eles. Esta impossibilidade. Porquê? Porque eles já demonstraram ser um bom terreno, conforme a parábola que Jesus contou. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O escritor aos Hebreus diz que esta impossibilidade não se aplica a eles, porque eles são um bom terreno. Por causa da obra que eles fizeram, do trabalho de amor, do serviço que eles prestaram. No entanto, o escritor aos Hebreus acrescenta que, mesmo sendo eles um bom terreno e tendo neles a bênção de Deus, isso não queria dizer que ele não os admoestasse a perseverar na fé que receberam e a demonstrar as obras dessa fé. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes,
mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quando estamos verdadeiramente salvos, podemos ter a certeza de que a fé que existe em nós, sendo uma fé verdadeira, produzirá um bom fruto e não espinhos. No entanto, embora esse bom fruto aconteça pela operação de Deus, isso não acontecerá nunca sem a nossa fidelidade, até ao fim. Isso não vai acontecer nunca se formos negligentes, displicentes, pois se formos negligentes, isso é a prova de que a nossa fé não é verdadeira. Vejamos então se a fé que temos é uma fé verdadeira. Se não é como Tiago diz na sua carta, capítulo 2, versículo 14 e 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E a resposta é não, porque esta fé que Tiago fala aqui, sem obras, é uma fé que não é verdadeira. E no versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vejamos se a fé que temos é uma fé verdadeira. Se não, como diz Tiago, é uma fé morta, pois uma fé sem obras é uma fé morta, não é uma fé verdadeira.